profundezas do oceano sempre guardaram uma certa mística. Elas são um mundo à parte, um reino que poucos ousam explorar. São um reino de escuridão, pressão e criaturas que escapam à nossa compreensão. A pressão esmagadora e a escuridão impenetrável criam um ambiente onde apenas os mais adaptados podem sobreviver. Não é de surpreender, então, que essas profundezas tenham gerado inúmeros mitos e lendas. Desde tempos imemoriais, os humanos têm contado histórias sobre os mistérios que se escondem nas profundezas. Uma das mais duradouras é o Leviatã, uma criatura que incorpora a força bruta e indomável do mar. Este monstro colossal é frequentemente descrito como uma serpente marinha gigantesca ou um dragão aquático. O Leviatã é uma criatura de tamanho e força imensos, capaz de engolir navios e arrastar marinheiros para a morte. Sua presença é um presságio de destruição e caos. Mas o Leviatã é mais do que apenas um monstro. Ele é um símbolo do caos primordial, uma força que desafia a ordem estabelecida. É um símbolo do caos que reside no coração da existência. Um lembrete de que até as civilizações mais poderosas são vulneráveis às forças da natureza. As tempestades e os desastres naturais no mar são manifestações desse poder indomável. As origens do Leviatã estão envoltas em mistério. Alguns textos antigos sugerem que ele é uma criatura primordial, existente desde o início dos tempos. Alguns acreditam que ele seja um remanescente de um tempo anterior à criação, quando o mundo ainda era um vazio sem forma. Outros pensam que ele é uma criação dos deuses, destinada a testar a coragem e a resistência dos humanos. Outros o veem como uma manifestação dos medos mais profundos da humanidade, uma personificação física do desconhecido. O Leviatã representa o medo do que não podemos ver ou entender. Independentemente de sua verdadeira natureza, o Leviatã capturou a imaginação de culturas ao redor do mundo por séculos. Sua imagem aparece em arte, literatura e folclore, sempre como um símbolo de poder e mistério. Sua imagem tem sido usada para representar de tudo, desde a ira de Deus até os perigos do mar. Em muitas culturas, ele é visto como um aviso dos deuses sobre os perigos de desafiar a natureza. O Leviatã é uma criatura que desafia qualquer categorização fácil. Ele é ao mesmo tempo uma besta física e um símbolo metafórico, representando tanto o terror quanto a maravilha. É ao mesmo tempo aterrorizante e inspirador, um lembrete da beleza e do terror que coexistem no mundo natural. O mar, com sua vastidão e mistério, é um reflexo dessa dualidade. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pela razão, o Leviatã serve como um poderoso lembrete das forças que estão além do nosso controle. Ele nos lembra que, apesar de nossos avanços, ainda somos pequenos diante da vastidão do oceano. É um símbolo da selvageria que ainda existe dentro de todos nós, um testemunho do poder duradouro, do mito e da lenda. O Leviatã continua a fascinar e aterrorizar, um eco dos tempos antigos que ressoa até os dias de hoje. O Leviatã emerge pela primeira vez das profundezas de textos antigos, principalmente da Bíblia. Este ser mítico tem suas raízes em lendas e escrituras que remontam a milhares de anos. Aqui, ele é descrito como um monstro marinho assustador, uma criatura serpentina de tamanho e poder imensos. Suas descrições variam, mas a essência de sua natureza aterrorizante permanece constante. Dizem que suas escamas são impenetráveis. Seu hálito é capaz de ferver o mar e seu rugido é como o estrondo das ondas. Essas características o tornam uma força quase invencível, um verdadeiro desafio para qualquer ser humano. O livro de Jó pinta um quadro vívido dessa criatura, enfatizando sua força e ferocidade aterrorizantes. As passagens descrevem o Leviatã com detalhes minuciosos, destacando sua invulnerabilidade e poder. O próprio Deus se gaba do poder do Leviatã, declarando que nenhum homem pode esperar domá-lo.
Esta declaração sublinha a magnitude do desafio que o Leviatã representa. Este Leviatã bíblico não é meramente uma besta monstruosa. Ele carrega um peso simbólico profundo. Ele é uma representação das forças indomáveis da natureza, aquelas que existiam antes da ordem ser estabelecida. Ele representa o caos e a desordem que existiam antes da criação, as forças primordiais que Deus subjugou para criar o mundo. A presença do Leviatã é um lembrete constante dessas forças antigas e poderosas. O Leviatã serve como um lembrete do poder de Deus, um testemunho de sua capacidade de controlar até mesmo as forças mais destrutivas da existência. Ele é um símbolo da autoridade divina sobre o caos. Nesse contexto, o Leviatã não é inerentemente mau, mas sim uma força da natureza que precisa ser mantida sob controle. Ele é uma manifestação das forças naturais que, se não forem controladas, podem causar destruição. No entanto, o simbolismo do Leviatã nem sempre é tão claro. Em diferentes culturas e interpretações, ele assume significados variados e complexos. Em algumas interpretações, ele representa as forças do mal e do caos que ameaçam destruir a criação de Deus. Nesses contextos, o Leviatã é visto como uma ameaça constante à ordem divina. Ele se torna um símbolo dos perigos que espreitam além do reino da compreensão humana, um lembrete da fragilidade da existência humana diante do divino. A presença do Leviatã é um aviso das forças que estão além do nosso controle. Essa dualidade, essa tensão entre o Leviatã como uma força da natureza e um símbolo do mal, contribuiu para o fascínio duradouro da criatura. Ele continua a ser uma figura intrigante e poderosa na mitologia e na religião, representando tanto o poder incontrolável da natureza quanto os perigos do desconhecido. A imagem e o simbolismo do Leviatã ressoam muito além das páginas da Bíblia, ecoando através dos tempos e culturas. Em várias culturas e ao longo da história, criaturas monstruosas semelhantes emergem das profundezas da mitologia, cada uma com suas próprias histórias e significados. Cada uma dessas criaturas incorpora os medos e ansiedades de suas respectivas sociedades, refletindo as forças incontroláveis da natureza e do desconhecido. Na mitologia babilônica, Tiamat, a deusa primordial do caos, compartilha semelhanças impressionantes com o Leviatã. Ela é uma figura de desordem e perigo. Retratada como uma serpente ou dragão monstruoso, Tiamat representa as forças indomáveis da criação, uma ameaça à ordem que os deuses buscavam estabelecer, lutando para manter o equilíbrio. A mitologia nórdica oferece outro paralelo na forma de Jormungandr, a serpente de Midgard, uma criatura igualmente temível. Essa serpente colossal, que se diz ser grande o suficiente para circundar o mundo, está destinada a enfrentar Thor, o deus do trovão, durante Ragnarok, o fim do mundo, um evento cataclísmico. Como o Leviatã, Jormungandr incorpora o poder destrutivo da natureza, uma força que nem mesmo os deuses podem controlar totalmente, simbolizando a luta eterna entre ordem e caos. Esses ecos do Leviatã, em diferentes culturas, destacam um fascínio humano universal pelo monstruoso e pelo desconhecido, uma curiosidade que transcende tempo e espaço. Essas criaturas míticas, embora diversas em suas formas e narrativas específicas, compartilham um fio condutor comum, uma representação do medo e da admiração pelo poder da natureza. Elas representam o potencial para o caos e a destruição que reside no coração da existência, lembrando-nos constantemente da nossa vulnerabilidade. Servem como lembretes da fragilidade da civilização humana diante de forças naturais avassaladoras, forças que podem surgir a qualquer momento. O Leviatã, seja retratado como um gigante bíblico, uma deusa babilônica ou uma serpente nórdica, continua a ressoar com nossos medos e ansiedades mais profundos, um símbolo eterno do desconhecido e do incontrolável.